E aí, palmeirense, jornalistas ainda apavorados com a vitória do Verdão em Porto Alegre. O pessoal ainda tá aí sem saber o que falar, sem saber o que fazer com o retorno do Verdão. O Verdão veio com tudo, hein? Veio com tudo e, pelo jeito, não vai parar por aí não, tá? Próximo desafio do Verdão neste final de semana contra o Fortaleza, lá no Nordeste. A gente vai ver aí se a gente consegue mais um baita resultado, porque também jogar contra o Fortaleza no Nordeste não é fácil, não é? Mas olha só, depois de dar o seu like, claro, de mandar também aí seu comentário. Aliás, pode comentar aí durante o vídeo, porque a galera vai falar. Você vai ver os jornalistas aí rasgando elogios ao Verdão. Não tem outra alternativa. Mesmo contrariados, estão tendo que se render ao Verdão. Olha aí. Porque a gente vai trazer também o Diogo Olivier para o nosso papo, para falar dos jogos também que envolveram os times gaúchos, Diogo. Começando com o Inter e Palmeiras, já a gente vai falar também sobre a demissão do Quinteiros no Grêmio, mas que era uma partida que havia uma expectativa enorme, né, por esse confronto aí, duelo de lideranças do Campeonato Brasileiro, de postulantes a título, o Internacional jogando em casa no Beira-Rio, mas caiu a invencibilidade, né, defendia uma longa invencibilidade, principalmente no Beira-Rio, e acabou sofrendo a derrota para o Palmeiras ontem, o time do Roger Machado. Diogo, bom dia. Bom dia Camila, Joana, Éboli, bom dia Pedro, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O Abel Ferreira até citou, né, a maior invencibilidade do mundo, né, nesse momento, 17 jogos. O Inter perdeu, a gente pode fazer uma leitura, isso assim, conversando com algumas pessoas do Inter, a gente avalia também, né, aqui no nosso trabalho diário de apuração, ela pode indicar uma realidade, que é aquela realidade assim que talvez o Inter não esteja, pelo menos nesse momento, antes do Mundial de Clubes, tem muito campeonato para acontecer, exatamente na mesma prateleira que Flamengo e que Palmeiras, né? O ano passado o Inter perde para o Botafogo, na reta final, quando tentava sonhar com alguma coisa além de apenas matemática para título, não vence o Flamengo, agora a derrota para o Palmeiras, quer dizer, para você ser campeão, você tem de superar Flamengo, Palmeiras, e não apenas competir e fazer um bom jogo. Foi o que o Inter fez, não houve decepção nenhuma da torcida, por exemplo, Camila. Os jogadores do Inter foram até aplaudidos no final do jogo, né? Uma partida sem uma brilhatura, né? Não foi uma vitória do Palmeiras assim com brilho, mas a verdade é que o Inter, pelo lado do Inter, tá bem, teve o azar de perder Carboneiro, que já estava fora, e o Wesley, que foi a novidade, ficou fora da relação ontem mesmo. Então o Inter perdeu os seus dois jogadores de lado mais importantes, ficou apenas com o Vitinho, que é a terceira opção. Ele ficou prejudicado nessa questão para vencer o jogo, enfim. Mas não tinha também o Vitor Gabriel, mas o campeonato é assim, né? É assim para todo mundo, perder jogadores. E aí está o pulo do gato para você entrar nesse confronto que você referiu aí no começo, né? De um time postulante de fato ao título com os outros. A verdade é que o Palmeiras se defendeu muito bem. O Inter conseguiu sempre romper a primeira linha, tabelando de trás, a bola chegou no Alan Patrick, chegou no Bruno Tabata, né, que jogou por um lado, começou do lado direito, depois foi para o lado esquerdo, para tentar mexer essa última linha do Palmeiras, mas o Palmeiras foi muito forte defensivamente. O Inter nunca conseguiu entrar, ele chegou até a portinha ali da área, mas não conseguiu entrar de fato, né? Teve chances mais no final do jogo, aí num modelo mais arriscado, com Borré, com Valência, quer dizer, atacando muito, né, num cabeceio do Valência, uma ótima defesa do Everton, né? Esse lance bastante discutido, já tinha acontecido um lance parecido, Inter e Ceará, exatamente o mesmo lance, né, que também o árbitro não deu pênalti, né? Essa interpretação de não se considerar, pelo menos nesse episódio aí, lance de pênalti. O Inter tentou, batalhou até a final, até chegou, terminou o jogo pressionando um pouquinho, mas a verdade é que o Palmeiras defensivamente fez uma partida excelente. E aí, no detalhe, numa vitória pessoal lá do lado direito de ataque do Palmeiras, né, uma vitória sobre o Bernabé, que é um lateral que ataca muito, né, o lançamento veio nas costas e aí o Palmeiras fez o seu gol. Quer dizer, o Palmeiras, assim, defensivamente, ele foi, de fato, muito bem, né. Tem o Grenal o Grenal no sábado, 9 horas, né? De que maneira isso impacta no Grenal? Não impacta. No cenário do Inter, não impacta. Não teve assim nenhum sentido de super decepção em função do adversário, o Palmeiras, que é um grande time. O aplauso já é um sinal, né? O aplauso já é uma preparação para o Grenal, né, Diogo? Até porque o grande rival, né? O momento do Grêmio da ajuda, né? Deixa a crise com o outro lado.
O Inter não tem motivo nenhum para receber vários nesse momento. Para a noite colorada era típica, né? Desculpa, jogo que tem o grande. delay aí, gente. Aqui o Grêmio tomando 4, né? Sim. Imagina se o Inter ganha o do Palmeiras. Aí era a noite clássica do Inter, né? Mas aí não aconteceu. Sim. Mas é jogo grande. É jogo grande, envolvendo 2 candidatos ao título. O Inter tomou o gol no melhor momento dele na partida. Então, não tem... É isso. É do jogo. O Palmeiras se defendeu muito bem depois que fez o gol. Muito bem. Eu acho questionável essa questão aí do pênalti. Eu tô ali, assim, eu tô analisando. Pra mim foi. É porque levanta demais o pé e ainda bate no ombro, ele acerta, né? ele acerta a trava da chuteira no ombro do Fernando. Né? Esse é o tipo... É que o jogador não caiu, rolou, desmaiou, morreu, né? Esse é o tipo de lance que, assim, a gente é um recado passa... péssimo, né? Então, a gente passa o ano inteiro, a gente passa o ano inteiro criticando o jogador que simula, jogador que hipervaloriza. Só que é o tipo de lance que, se o jogador não cai no chão, dá 300 roladas, como se tivesse tomado um tiro, para o jogo. É isso. O árbitro acha que não teve contato suficiente. Ali é muito claro, se o Fernando cai no chão, o jogo ia ser paralisado, obviamente, e o árbitro, pela reação do jogador, ia ser levado a assistir o vídeo, porque o contato é muito claro. O movimento do Richard Rios não é um movimento natural. Não é, o pé naquela altura. A altura daquele Onde ele pé... bota o pé ali, aliás, parabéns por conseguir botar o pé ali. Mais alto que eu, provavelmente. Se eu boto o pé ali, eu vou direto de ambulância para casa. E assim, tem gente argumentando que o Richard Rios tocou na bola. Só que, na minha opinião, você tocar na bola não significa que você possa passar com a chuteira e acertar com a trava no ombro do colega. E não deixa de ser lance perigoso, né? Isso, que também é marcado no futebol. E se ele toca na bola, não tenho certeza, mas se ele toca na bola, trisca, mas assim, muito devagar. Ele acerta o ombro. Ele acerta muito mais o ombro que a bola. Ele acerta o ombro. O árbitro não marcou, o VAR também não chamou, enfim, e não tivemos essa marcação na partida de ontem entre Inter e Palmeiras. E aí, Joana, se a turma do amendoim, né, algumas rodadas reclamava da atuação do Palmeiras, da comendo amendoim agora. Tá mandando pra agora tá ocupada, mastigando, né? Porque o Palmeiras voltou com uma cervejinha. Já tinha sido, né, uma boa partida contra o Corinthians, né? O time teve uma grande atuação finalmente na temporada e se mostra mais uma vez muito competitivo num duelo ali contra o Internacional que a gente está destacando como um duelo de liderança do Campeonato Brasileiro. Mostra, pelo menos nesse momento, que vai brigar mais um ano pelos títulos da temporada, né? Pois é, e tem um caminho, acho que é isso que ficou muito claro nesses 2 últimos jogos do Palmeiras, né? O Palmeiras é o 4-3-3, tá diferente. Você não tá vendo o Estevão colado do lado direito, inclusive a forma como o gol sai, numa arrancada do Rios, que o Gustavo Gomes percebeu, né? Lança o Rios e o Rios cruza pro Facundo Torres, que aparece do lado esquerdo, o Facundo Torres também numa movimentação diferente, então são novas dinâmicas do ataque do Palmeiras. A linha defensiva, alguns jogos o Abel preferiu jogar com 3 zagueiros, com o Bruno Fux fazendo essa função meio híbrida. E ontem ele explicou que taticamente ele escolheu o Giai, que foi muito bem defensivamente. Muito bem defensivamente mesmo. E aí, do meio para frente, com exceção do Emiliano Martínez, que aí foi uma outra opção do Abel, por descansar o Emiliano e colocar o Aníbal Moreno, o resto a gente está vendo uma movimentação diferente do ataque do Palmeiras. Então, Felipe Anderson fazendo às vezes ali do Veiga, jogando como meia direita, aparecendo muito bem. O Facundo Torres mais por dentro, o Estevão também, com triangulações, né, muito mais próximas ali, trabalhando com o Vitor Roque. E isso está dando resultado. Claro que falta um ajuste ainda, né? O próprio Estevão talvez precise entender que, olha, agora a ideia é que o time não dependa tanto de você. Né? Você não precisa sair arrancando, driblando todo mundo e tentando finalizar. Calma, tá tudo bem. É uma nova forma de do ataque se comportar. Mas, de fato, o Palmeiras não sofreu no jogo. Né? O Palmeiras conseguiu ter um equilíbrio defensivo muito grande e eu acho que a forma como o ataque está se comportando, lembrando que ainda tem o Paulinho, que é esse acréscimo aí que está sendo, né, colocado nos jogos aos poucos pelo Abel. Ontem entrou, participou de um gol, né, que foi anulado no finalzinho do jogo. Então ele está dando uma nova cara, abrindo mão dos pontas colados ali nas pontas, né, colocando mais por dentro o Estevão e o Facundo. E eu acho que a chave ali que ele encontrou finalmente foi uma forma de jogar para o Felipe Anderson. E ele já tinha dado essa letra, né? Já tinha falado que talvez de todos os jogadores sacrificados taticamente, o Felipe Anderson era o que mais ele sacrificou, jogando pelo lado esquerdo que não era dele. Então a gente está vendo um jogador mais à vontade, que está contribuindo muito. E se a gente tivesse que apontar então 2 destaques, além do Abel, que
porque eu acho que a gente tem que elogiar por estar reformulando o Palmeiras e mais uma vez estar encontrando uma boa forma do time seguir no ano. Eu acho que deixa o torcedor esperançoso. O Giai foi um destaque muito positivo defensivamente e o Felipe Anderson mais uma vez, né, se encontrando. A questão é o que ele vai fazer com o Veiga, porque tem o Maurício no banco também. Acho que essa grande questão é uma questão importante para a gente debater, mas o Felipe Anderson tomando conta desse meio campo e está muito interessante de ver as interações, as novas interações de ataque do Palmeiras. É uma boa discussão para o Abel Ferreira, é o lado positivo, né? Ele começa a ganhar mais elenco quando ele recupera o Felipe Anderson, que eu acho que vai dificultar a volta do Veiga como titular. E ganha de uma vez só juntos Maurício e Paulinho. E tem uma coisa aí, Joana, a dinâmica de jogo está mudando para entender melhor as características dos contratados. A maneira como o Palmeiras joga hoje, com mais bola no chão, é muito melhor para o Vitor Roque. É muito melhor para o Paulinho. O Palmeiras está levantando menos a bola. Não fazia sentido nenhum você contratar o Vitor Roque e ficar botando bola na área. Não é o jogo dele. Então o Palmeiras está mais por baixo. O Palmeiras está jogando mais por baixo. E isso ajuda muito na evolução do Vitor Roque, muda a característica da equipe, para mim muda para melhor, ou dá pelo menos mais alternativa, né, de jogo ao Palmeiras. E com o Paulinho voltando progressivamente, é um baita acréscimo técnico, esse jogo vai ficar ainda mais por baixo. Então acho que é uma releitura que se fazia necessária por parte do Abel Ferreira. O técnico precisa em algum momento se reinventar. São 5 anos já à frente do Palmeiras. Sim, exato. Quinta temporada. Em algum momento você tem que em vários momentos você precisa se reinventar. Eu acho que ele encontrou um momento de reinvenção baseado nas contratações que foram feitas. E como a Joana falou, em posicionamentos de alguns jogadores, né? Acho que talvez o Facundo seja o mais prejudicado porque ele vai para o setor do campo enquanto o Estevão ainda está no time. Mas o reposicionamento do Felipe Anderson, do próprio Estevão, né? Isso justifica, né? Talvez essa melhora do Palmeiras nas últimas rodadas. Para mim, a chave de toda essa mudança da melhora do Palmeiras é a mudança de posicionamento do Estevão. Porque a gente via o Estevão, essa função que o Felipe Anderson está fazendo, inicialmente quem fazia era o Estevão. Era o Estevão aberto pelo lado direito, tendo, obviamente, obrigações em termos de recomposição, só que ele é o grande jogador diferente desse time do Palmeiras. Sim. Então você ter esse cara numa fase mais próxima do gol, você ter esse cara com mais liberdade de movimentação no campo inteiro e não só meio que exclusivo ali a jogar aberto pelo lado direito, isso obviamente dá uma capacidade muito maior de organização e de criatividade. Então no jogo quando ele perde o Veiga, que sai no jogo da Libertadores contra o Cerro, acho que com 10, 12 minutos no ombro, e aí quando entra o Felipe Anderson, imaginei, vai entrar o Felipe Anderson por dentro e o Estevão aberto pelo lado. E aí o Abel faz exatamente o contrário. Passa o Estevão para jogar por dentro, o Felipe Anderson aberto pelo lado direito. Aí ele resolve duas questões. Primeiro, que ele posiciona o Estevão numa área do campo onde, para mim, ele extrai o melhor dele e ele encontrou um posicionamento onde o Felipe Anderson também vem jogando melhor. E aí eu acho que com o passar do tempo, quem vai acabar indo para o banco é o Facundo Torres, porque na formação que eu imagino, seria Piquerez do lado esquerdo, Felipe Anderson do lado direito, aí Estevão com Paulinho e Vitor Roque lá na frente. E aí você tem a opção de Maurício, de Veiga. Não dá pra reclamar de qualidade, né? Tem opções. Vamos ouvir então os treinadores, vamos ouvir o técnico Abel Ferreira do Palmeiras e também o Roger Machado, técnico do Internacional. Há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições. Não é por termos ganho aqui que nós somos melhores agora do que éramos quando perdemos a final com o Corinthians. Aliás, eu ando com essa medalha comigo, essa medalha da final que o Corinthians anda comigo, vai comigo para todo lado, porque muitas vezes, não é só aqui no Brasil, é em Portugal, há uma mentalidade de perdemos o primeiro lugar. Eu penso de maneira diferente, eu ganhei o segundo lugar.
Eu ganhei o segundo lugar. Mas, infelizmente, em função de onde estamos, as pessoas dizem, eu perdi o primeiro lugar. Não, eu ganhei o segundo lugar. Eu sei quanto me custa, quanto me custou, mais uma vez estar na final, e umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, mas como te digo, há um dano colateral, ninguém, quando tu perdes, toda a gente critica, quando a tua equipa joga mal é porque não treina bem, e isto é o dano colateral de quando tu és bom jogador, quando tu ganhas títulos, há esses dois lados. Penso que foi um jogo equilibrado e que o detalhe decidiu contra a gente. Eu penso que as oportunidades que nós criamos, sobretudo ali no segundo tempo, com poucos minutos a gente teve uma oportunidade com o Enner, depois mais uma de cabeça, depois mais uma defesa do Everton, e daí o Palmeiras explorando o que tinha dentro do seu modelo de jogo, muita competição, mantendo o 0 do placar e apostando na jogada de velocidade em contra-ataque quando retomava essa bola da nossa primeira linha ofensiva. Como eu disse, que no dia de hoje teve pouco sucesso nos duelos individuais ali na frente. Nós conseguíamos organizar bem na nossa primeira fase de construção, passávamos por ela, passávamos pelo meio campo, mas esbarrávamos na linha defensiva bem montada do Palmeiras e na característica dos duelos muito fortes. É frustrante porque a gente sabe que fez um jogo que poderia ter um resultado diferente. Obrigada, Joana de Assis, pela participação hoje com a gente no Redação. Daqui a pouquinho, Joana está de volta no Taon, mas continuando aqui com a participação. Aí a galera, então, do jornalismo da Plim Plim aí, desesperada, vendo que o Verdão voltou e tendo que rasgar realmente os elogios para o grande jogo que o Verdão fez no Rio Grande do Sul contra o Internacional do Roger Machado, que treinou o Palmeiras em 2018 e quase afundou o Verdão. Mas o Felipão chegou e salvou o Verdão, né? Ficou ali invicto ali por 33 partidas desde sua chegada, levando o Campeonato Brasileiro de 2018 e depois sendo derrubado, na minha maneira de pensar, de forma injusta, no meio de 2019, depois das eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores. Ainda trouxeram o Mano Menezes. Tá vendo que vocês que criticaram o Felipão na época arrumaram? Vocês pediram a queda do Felipão e me arrumaram o Mano Menezes pro lugar. É brincadeira, hein? Vai que derrubam o Abel agora com essa ladainha que aprontaram aí e me trazem aí, sei lá, um Adilson Batista. Vai que me trazem de volta o Mano Menezes. Tá de brincadeira. Olha, o Palmeiras está liderando o campeonato juntamente com o Flamengo. O Flamengo até tá à frente aí nos critérios, mas os dois times estão demais aí, meu. Então, porra, empataram o jogo, depois ganharam os 3. Então os dois ali com 10 pontos, começaram empatando e depois desandaram a ganhar. E o Fluminense está grudado ali com 1 ponto a menos, perdeu o primeiro jogo e depois também só ganhou. Aí vem o Ceará no 4º lugar, depois o Cruzeiro e por aí vai. Aí vai companhia limitada, né? Mas o que nos importa é que neste domingo, então, às 6h30, tem Fortaleza e Palmeiras na Arena Castelão. Qual o seu palpite para esse jogo, hein? Tô curioso aí para saber a opinião da galera. Vamos sentir o termômetro da torcida do Palmeiras. Coloca aí, então, o seu palpite para Fortaleza e Palmeiras. Já vou arriscar um palpite aqui, hein? Vou arriscar um palpite aqui. 2-1 pro Verdão. 2-1 pro Verdão lá no Castelão. E para você, quanto é que vai ser o jogo? Olha, eu vejo você nesse vídeo aqui. Avante palestra!